Bem, bom dia a todas e a todos, iniciando mais esse dia do nosso Congresso Brasileiro de Agiologia, nosso terceiro e último dia. Teremos um dia bem longo hoje, por isso estamos começando mais cedo. Ouviremos agora a primeira palestra do dia, que será proferida pelo Dr. Pedro Bezerra de Araújo. A palestra tem por título Autoconhecimento e Espiritualidade, uma trilha no caminho da santidade. Educador com formação em medicina, sociologia, pedagogia, psicologia e sociologia, também teologia, o Dr. Pedro de Araújo é membro da Academia de Ciências Sociais do Ceará e da Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII. Atual vice-presidente da Academia Brasileira de Agiologia, ocupa a cadeira 19, sob o patronato de São Tomás de Aquino. Com a palavra, o doutor Pedro Bezerra de Araújo. A palavra é sua. Doutor Pedro, por favor, ative seu microfone. Aí embaixo da tela. Aí. Ó, só ativar sua câmera de novo. Isso aí. Ó, só falta ativar a sua câmera aí no meio da tela. Só um minutinho. Pode ativar seu microfone novamente, por favor? Ok? Ok, agora sim. Pode começar a sua palestra. Paz e bem a todos, aos colegas, confrades e confreiras da Academia Brasileira de Agiologia e a todos os que estão agora sintonizados conosco. Desejo um bom dia, paz e bem para todos. E antes de iniciar a nossa conversa, vamos fazer uma singela oração. Senhor, que eu saiba primeiro me encontrar antes de me doar, que eu possa me auscultar com firmeza, com sinceridade e com humildade e aprender quando devo dizer sim e quando devo dizer não, de acordo com a minha real vontade e determinação. Os erros que eu cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão, encontrar a razão deles e me corrigir, pois tenho certeza de que com a vossa ajuda e a minha escolha, eu posso cada dia ser melhor. Que eu busque os dons e qualidades que me outorgastes e os desenvolva para o meu bem, para o bem de meus irmãos e para a glória de Deus. Livrai-me, Senhor, das coisas obscuras, que eu aprenda a controlar os pensamentos obtusos que não combinam com a minha fé, com a santidade que almejo e muito menos com os vossos mandamentos. E que eu cultive a autogratidão e saiba agradecer-vos, Senhor. Não vai ser uma palestra científica, vai ser apenas uma conversa que eu quero partilhar com todos os confrades e confreiras e com todos aqueles que estão participando conosco ou que posteriormente possam entrar em contato também com essa nossa fala. É mais uma reflexão no sentido de uma ajuda para que a gente possa, cada dia, palmilhar melhor essa trilha no caminho da santidade.
e há outras trilhas. Cada santo tem a sua trilha própria em direção ao único caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu começo fazendo uma indagação. Vale a pena ser santo? Você já fez alguma vez uma pergunta a você: quem sou eu? Qual o meu referencial de vida? O meu pensar, o meu querer e o meu agir apresentam, de fato, coerência no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu relacionamento, qualquer que seja ele? Santo Agostinho nos diz: conhece-te, aceitas-te e supera-te. Esta temática, como eu falei a vocês, é mais um convite à reflexão. Nada mais do que isto. Ela é vasta, ela tem as suas complexidades, mas ela é fundamental para a nossa vivência e para a nossa convivência conosco, com Deus e com o social. Nós iniciamos esse nosso singelo diálogo com algumas ideias que vão nortear nossa falação, alguns conceitos para adentrarmos nas considerações pertinentes. Quando falamos de santidade, o que a gente quer dizer? Ora, a santidade é um caminho dinâmico, numa direção certa e com foco definido, o seguimento de Jesus Cristo. Este caminho se dá em nossos territórios humanos e passa, por certo, indelevelmente, pela contingência de nosso ser, em meio a erros e acertos, a dúvidas e confianças, alegrias e tristezas, bem como a momentos de luzes e de trevas, e pode haver até mesmo alguns momentos de desespero. Há muitas pessoas que desejam ser santas, porém esquecem-se de que precisam primeiro ser humanas. E a santidade é a vocação universal de todo cristão. O que a gente entende por espiritualidade como ponto de partida? A espiritualidade não é uma fuga sui, ou seja, não é fugir de si, não é esconder-se de si. É o jeito como cada pessoa vive, é um estilo de vida que cada pessoa escolhe. Podemos dizer que a espiritualidade é a maneira como a criatura pensante se relaciona consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com Deus. Ela é, pois, inerente à vida. Ela integra o holismo da vida e a totalidade da pessoa. No caso da espiritualidade cristã, trata-se de uma experiência integral de um Deus pessoal, revelado plenamente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Inspirações, convicções que movem o cristão a uma visão e atitude alicerçada na dinâmica do amor, que se origina na Trindade, fonte de toda a vida e de todo o bem, que é o seu fundamento e a sua essência. Eu me relaciono, logo existo. Uma pequena história. Conta este escritor, Thich Nhat Hanh, que um monge decidiu retirar-se para meditar sozinho. Longe de seu mosteiro, ele toma um barco e vai até o meio de um lago, fecha os seus olhos e começa a meditar. Depois de algumas horas de silêncio imperturbável, ele, de repente,
sente o golpe de outro barco batendo no barco dele. Com os olhos ainda fechados, ele sente a raiva crescer. E quando abre os olhos, está pronto para bravejar e gritar contra o barqueiro, que ousou atrapalhar a sua meditação. Mas quando ele abriu os olhos, que surpresa! Ele viu que era um barco vazio, não estava amarrado e que flutuava vazio no meio do lago. Nesse momento, o monge parte para alcançar uma autorrealização. Ele entende que a raiva que ele sentiu está dentro dele. Ele simplesmente precisa da batida de um objeto externo para provocá-lo. Depois disso, sempre que ele conhece alguém que irrita ou provoca sua raiva, ele se lembra: a outra pessoa não passa de um barco vazio que bate no meio. A raiva está dentro de mim. Que essa nossa conversa seja um barco vazio para que a gente possa mergulhar um pouco dentro da gente e encontrar-se com esse desejo ardente de uma espiritualidade que leva para uma santidade, levando em conta as contingências humanas e o poder, a força e a graça do divino. E aí a gente coloca alguns questionamentos. Eu e você já nos demos conta de que na nossa vida, na sua vida, na minha vida, tudo fica sem gosto e quase não avança quando você está com raiva ou magoado com alguém, quando você está chateado com alguma coisa? Realizar suas tarefas, quando você fica triste, você fica preocupado, deprimido ou ansioso? E quando você está magoado, preocupado, triste, chateado, tudo parece se arrastar, cobrando de você um gasto excessivo de energias para você poder retornar à sua normalidade? Ora bem, esses questionamentos levam a uma pergunta mais profunda. Como é que eu sou? Em geral, há mais de 20 anos que eu venho ministrando cursos de relações interpessoais, autoconhecimento e autoestima, e, em geral, a minha experiência é que a maioria das pessoas fogem a essa pergunta, e talvez nunca se fizeram. Mas se tivéssemos que responder agora a esta pergunta, provavelmente nós não seríamos capazes de dar uma resposta satisfatória na realidade do nosso verdadeiro eu. Diríamos talvez uma meia dúzia de coisas vagas, misturando talvez autoelogios disfarçados com reconhecimento de algum defeito inofensivo. Nada de sólido e realmente veraz. Porque a verdade é que nos desconhecemos. Tanto é assim que, diante de algo objetivo, como, por exemplo, a gravação de nossa voz, uma caricatura que nos fazem e até uma fotografia que nos apanhou desprevenidos, muitas vezes nós nos surpreendemos. Essa foto sou eu? Essa caricatura sou eu? Enfim, nós somos seres também de relacionamentos. Bela teoria que impulsiona jornais e muitas obras literárias. No entanto, vivemos, na maioria das vezes, em choques, como placas tectônicas.
as quais, ao se encontrarem, produzem nada mais que destruição e distúrbios. Tais choques geram terremotos e provocam tsunamis. Há, no entanto, outras modalidades de impactos, como, por exemplo, o atrito que nos faz caminhar, o atrito que permite o carro controlar o seu movimento. Nas páginas da história, lê-se que nossos ancestrais produziam o fogo através do atrito de duas superfícies. O fogo que ajudava a sua nutrição, a sua vida. No nosso dia a dia, o impacto primeiro acontece dentro de cada um de nós. E, a partir daí, eu espalho suas consequências para o entorno. Estendo-me para o mundo. E nele vai a minha visão que edifica o meu mundo, no qual eu me movo, eu me insiro e interajo com o mundo. É o meu mundo interagindo com o mundo. Pode ser uma bolha, pode ser uma montanha, pode ser uma planície, um continente ou uma ilha, pode ser um mar ou pode ser um pântano. O certo é o que eu construo em mim salta para dentro da vida. Eis a realidade da história do monge, da nossa história acima. E a espiritualidade não é um anacoluto existencial. Ela está integrada ao que somos. Daí que é fundamental e mesmo imperioso estabelecer um relacionamento consigo mesmo. O próprio Deus, ser absoluto, que poderia ser solidão suprema, ele se nos revelou, fazendo-se inteligível como relação trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoa humana, nós somos fundamentalmente seres de relacionamento. Eu diria, nós somos relacionamento. Mesmo se nos isolarmos numa ilha ou nos refugiarmos no deserto, não deixaremos de nos relacionar. Tentar fechar-se beira fenômenos patológicos. E a espiritualidade, compreensão e significado da vida, que deve conjugar harmônica e equilibradamente o corpo, a psicologia, a experiência de Deus e o compromisso na história, firma-se na solidez do encontro. E para que haja este relacionamento saudável, com sensatez, impõe-se o autoconhecimento. Não é por acaso que o segundo maior mandamento nos diz amar ao próximo como a si mesmo, que meditamos, que refletimos no domingo de ontem. E hoje, dia dos Todos os Santos, também vamos refletir um pouco sobre isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar é um ato transitivo, cuja amplitude de conceitos varre atenção, cuidado, consideração, respeito, ética, tolerância, entre outras coisas. Amar contempla espiritualidade e determina profundamente santidade. Mas qual é o ponto de partida? De onde nós partimos? Ora, o ponto de partida é de um ilustre ser ignoto de si mesmo. E aqui
vamos mais uma vez refletir um pouco, olhando-nos no nosso espelho, olho no olho, cujas respostas nos expõem a nós próprios. E ninguém precisa tanto dessas respostas como cada um de nós. Como eu me defino? Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa boa? Qual o sentido real do meu viver? Como eu cuido de mim, dos meus sonhos, dos meus objetivos, da minha saúde, do meu corpo? Eu me respeito? Em que situações eu me respeito? Como está a minha conexão com o mundo ao meu redor? Qual diferença eu causo no ambiente e nas pessoas que me circundam? Como eu posso viver a minha vida da melhor maneira possível? Será que eu sou uma espiritualidade consciente? Eu estou perseguindo uma santidade livre e amorosa? Afinal, de fato, quem eu sou? Deus me conhece profundamente. E eu me conheço. Dentro de nós, escrevia Saramago, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Vamos encontrar, então, o nome dessa coisa. E encontrar essa coisa, que interessa mais saber que coisa é essa do que o seu próprio nome. Embora nós não sejamos nominalistas. Nós somos múltiplos em nossa unidade. E devemos estabelecer uma interação com todos os nossos elementos orquestrais. Na nossa caminhada, não há neutralidade, e a configuração é de cada um de nós. O dia não nos espera, e a noite não dura nem mais um minuto por nossa causa. O protagonismo da nossa vida nasce conosco, com cada um de nós, e dirige nossa jornada, nossa espiritualidade durante todo o processo vital. Os fundamentos de nossa humanidade personalizada confundem-se com os nossos valores e nos dão o direcionamento da espiritualidade. As dimensões que se alojam no meu interior, no seu interior, elas projetam a finalidade, veja bem, dos meus anseios e dos meus procedimentos. A trilha da realização da santidade, ela está ligada diretamente às atitudes congruentes com o valor interior que cada pessoa alberga. Santa Teresa já dizia: é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar a nossa miséria. Sem a cognoscibilidade de meus valores, torna-se impossível analisar a sua dinâmica e a sua conformidade com a finalidade que eu almejo. Então, a santidade que eu conceituo na minha mente pode estar sendo incompatível com o meu estar no mundo. Como, então, vamos nessa estrada, vamos descobrir o nosso eu.
Nós somos um ser de relacionamento, um ser holístico, com múltiplas facetas. E uma profunda espiritualidade nos abre essa estrada para o mundo, abre a estrada para os outros, faz-nos perceber-nos habitantes do universo, com uma multidão de pessoas, e não nos fecharmos na paranoia intimista do meu eu ou na fixidez de meus medos e de meus mitos. A vida espiritual encarna um processo de libertação do ego, desse euzinho querido que eu tanto defendo, que eu tanto justifico, dos seus temores, dos seus rancores, dos seus interesses, das suas angústias, entre outras coisas. O dilema de Sófocles, decifra-te ou devoro-te, soa-nos também como um alerta para nós cristãos. Se tu não me decifrares, não há como crescer em consciência. Eu não poderei evoluir e então eu te devorarei, transformando-te em zumbi escravo, destruindo a tua humanidade e o teu desejo de santidade. Conhecer a si mesmo demanda coragem, determinação e, sobretudo, humildade. E não se prende à covardia. Imergir dentro do nosso oceano de medos, inseguranças e inquietações, descortinar qualidades e ver também o nosso lado escuro, as nossas limitações, os nossos medos, o nosso lado desonesto, o nosso viés hipócrita, a nossa agressividade, a nossa raiva, a nossa inveja, a nossa covardia, enfim, tudo aquilo que o ser humano apresenta como características bem humanas. O autoconhecimento é que vai nos fornecer condições de aprender a cuidar de nós mesmos e, a partir daí, amar o próximo como a si mesmo, seguindo a máxima de Jesus Cristo. Quem não se conhece será sempre refém de suas emoções, de suas desconhecidas crenças limitantes e de suas percepções distorcidas. Seu desconhecimento de si próprio será o seu cárcere. O salmista já nos dizia: eu sei que sou pecador desde que eu nasci. Minha mãe me concebeu em pecado. Todos nós temos um lado sombrio. Ninguém escapa. Ninguém é perfeito. Ninguém é 100% bonzinho. Apenas os hipócritas pensam que o são. E os ingênuos pensam que existe alguém assim. A santidade não passa ao largo da nossa humanidade. É com ela e nela que nos descobrimos imagem de Deus, como afirma Guilherme de Saint-Thierry. Conhece-te a ti mesmo, porque tu és minha imagem, e assim has de conhecer a mim, de quem és a imagem. Em ti tu me encontrarás. Sim, conhecer-se é dolorido. Muitos não querem se conhecer. Outros temem, e outros ainda odeiam mesmo em falar de autoconhecimento. Conhecer entende-se como apropriação do objeto, percepção clara, análise assertiva. Ao conhecer-me, eu me aproprio de mim ao mesmo tempo como sujeito e objeto.
e prontifico-me a me determinar nos meus objetivos e nas minhas escolhas, bem como a realizá-los. Veja bem, com tomada de consciência em todo o seu processo. Há um fato interessante que a gente percebe todo final de ano, e vamos perceber agora no final de ano de 2021, muitas pessoas refazem e repetem continuamente os seus objetivos e dizem: eu não realizei no ano passado, mas este ano eu me proponho a realizá-los. E expõe uma porção de justificativas, as quais evidenciam, com certeza, pretextos de não prioridade ou então a incoerência desses objetivos. E de onde provém esta incoerência? Por que desistimos de algo? Por que nos enganamos? Por certo, há dentro de nós algo que está bloqueando este nosso querer, entre aspas. Algo invisível que transparece na ansiedade, na inquietude, da busca sem jamais realizar. E, na maioria das vezes, mascaramos nossa desistência com a fantasiosa afirmativa: eu estou apenas protelando, mas não estou desistindo. Jargão que se repete constantemente. Pode-se ainda questionar se todos nós nascemos para uma vida feliz e se a santidade é disponível a todos como filhos e filhas de Deus, por que não somos felizes? Por que não somos santos? Será que estamos fazendo do ser feliz, do ser santo, um faz de contas ou uma quimera, ou uma dependência extrínseca, ou um consolo temporário para calar as nossas inseguranças? Antes de tudo, é importante nós nos perguntarmos a nós mesmos: o que me está contagiando a mim mesmo? E como é que eu estou contagiando o outro? Como é que eu estou contagiando a minha família? Como é que eu estou contagiando os meus amigos, a minha comunidade? A estrada do autoconhecimento é árdua, porém necessária. Não é fácil, é uma espada. Ela é incômoda, mas tranquiliza. Anselmo Grun escreve: por um lado, o homem se conhece a partir da grandeza de Deus que nele se reflete. O homem é uma imagem de Deus. E esta visão do conhecimento de Deus, nós a encontramos, sobretudo, em Orígenes e Ambrósio. E mais tarde, por influência desses dois, nos escritos monásticos da Idade Média, em Bernardo de Claraval e Guilherme de Saint-Thierry. Será que nós temos consciência de que nós somos imagem de Deus? Se nós cristãos, se nós católicos tivéssemos essa convicção, será que nós não seríamos outros? Será que nós não seríamos diferentes? Será que no mundo cristão e católico não haveria tanta injustiça, tanta miséria, tanta fome, tanto preconceito, tanto ódio, tantos corporativismos, tantos partidarismos, tantos blocos contra os outros, tanto secessionismo? Eu repito aqui, Saint-Thierry: conhece-te a ti
porque tu és a minha imagem, e quem hás de conhecer, e assim hás de conhecer a mim, de quem és a imagem. Mas, ao mesmo tempo, como diz Bernardo, o homem deve reconhecer que é uma imagem desfigurada de Deus, em nossa contingência, em nossas limitações, a partir do pecado original de nossos primeiros pais. Diz ele: reconhece-te como imagem de Deus e envergonha-te por a teres recoberto com uma imagem estranha. Lembra-te de tua nobreza e envergonha-te de quanto tu decaíste. Não deixes de reconhecer a tua beleza, para que mais ainda te angusties por tua fealdade. Realmente isso nos remete a um autoconhecimento dentro de nós, para que nós não enterremos os talentos que Deus nos deu, e para que nós possamos agradecer os dons que Deus nos outorgou e desenvolvê-los com simplicidade, com humildade e com segurança naquele que nos criou e que enviou o seu Filho para nos resgatar de todas essas malfadadas tentações do demônio. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do holismo. É uma palavra que vem do grego, holos, quer dizer todo. E aí a gente entra um pouco, sem aprofundar bastante, o valor. O valor é uma dimensão do ser e também dimensiona a fé. É o valor que condiciona o nosso agir. Porém, é hora da gente se perguntar: que valor é esse que muitas vezes contraria as minhas atitudes, contraria o meu querer, contraria a minha realidade? Que valor é esse que eu digo que professo, eu grito bem alto, eu professo esse valor, e minhas ações e minhas atitudes denunciam o contrário? Que valor é esse que prende a minha liberdade de voar? Eu digo a vocês, abro um parênteses aqui, eu digo a vocês, que confesso aqui a vocês, certo dia, já faz algum tempo, certo dia, eu estava indo para a Santa Missa, e quando eu saí da Santa Missa, uma pessoa me pediu alguns trocados, eu dei, e essa pessoa me estendeu a mão para me... Não foi agora na pandemia, não. Me estendeu a mão para me agradecer. E eu, orgulhosamente, não apertei a mão dessa pessoa. Eu digo orgulhosamente, porque logo depois que eu comecei a caminhar, eu comecei a me refletir. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de católico eu sou? Dar uma esmolinha para essa pessoa, isso é amor, isso é a caridade de Jesus Cristo? E aquilo me acompanhou alguns minutos, e eu retornei e apertei a mão e dei um abraço. Não, isso não é exemplo, estou apenas colocando que quando a gente começa a se conhecer, a gente começa também a se questionar, e nesses questionamentos a gente se reconhece e constrói um homem novo. Porque senão eu tenho que parar para me perguntar: a minha determinação de ser santo, ela é congruente com minha liberdade, ou ela está atada a medos, a mitos, a milagres, a promessas? A minha determinação de ser santo é expressa em minhas atitudes do dia a dia, que eu nem sequer me dou conta, ou há uma desconformidade entre minha conduta e o objetivo e a santidade que eu devo acalentar e seguir? Ora, a liberdade é a energia fecundante do ser. Eu diria que é o fundamento que Deus nos deu para o nosso livre-arbítrio
para a nossa vida, para tudo que fazemos da nossa vida. Amor que não é construído na liberdade, santidade que não é construída na liberdade, espiritualidade que não é na liberdade, é prisão, e não amor, e não fé, e não santidade. A liberdade, ela é integrante da vida, mas seu exercício se planifica ao colocar-nos em marcha, rumo aos nossos anseios de realização. E a primeira e fundamental coisa a fazer é libertá-la dentro de nós. Libertá-la de padrões bloqueadores, libertá-la de conceitos paralisantes, libertá-la de mitos inocentes, libertá-la de atitudes que nos geram posteriores remorsos, porque despidas de esperança. Sêneca já nos exortava: queres saber em que consiste a liberdade? Em não temermos os homens nem os deuses, em não desejarmos nada que seja imoral ou excessivo, em termos o maior domínio sobre nós próprios, sermos donos de nós mesmos é um bem inestimável. E Sócrates, por sua vez, acreditava que o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a si próprio, sendo a escravidão o domínio das paixões. A concretização da liberdade é o autodomínio. É de Sócrates a célebre frase: conhece-te a ti mesmo, dignosa se auton, nosce et ipsum. Dentro de nós, confrades e confreiras, e a todos os que estão participando conosco, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, há uma multidão de assessores, deuses que tentam assumir o comando de nossas vidas, da minha vida, da tua vida, e nos enganar. Que tal buscarmos conhecê-los, chamando-os pelos seus verdadeiros nomes, identificando os seus objetivos, as suas manhas, as suas arruaças, as suas manipulações, tentando empanar a beleza dos dons e qualidades que Deus nos deu, fazendo de nós, de mim, de você, nossos palhaços, nossos inimigos. Conhecer padrões limitantes e o ciclo de frustração que muitas vezes nos abatem somente é possível com um mergulho, não apenas dentro de si, mas no fulcro, na sua raiz, para lograr construir uma relação profunda e consciente que gere uma nova realidade de cada um de nós. E como exercitar o autoconhecimento? Como não basta ver, eu tenho que exercitar, eu tenho que chegar ao mar, eu tenho que chegar à praia, eu tenho que navegar, eu tenho que voar. E eu começo essa parte com a frase de Santo Agostinho: mas tu, Senhor, fizeste-me voltar a mim mesmo, eu que havia virado as costas a mim, porque eu não me queria ver, e me puseste face a face comigo mesmo, para que eu visse a minha fealdade e minhas deformidades, visse como eu estou cheio de sujeiras e de manchas e de úlceras. E eu vi, espantei-me, e não soube para onde fugir de mim mesmo. Não podemos fugir de nós. Temos que nos encontrar. Temos que aprender a nos amar. O conhecimento de si mesmo é a base de construção para o nascimento de um novo homem com Deus. No século IV, o monge Evagrio Pontico fazia a seguinte exortação: se queres chegar ao conhecimento de Deus, procura antes conhecer-te a ti mesmo. Nascemos seres completos, porém inacabados.
em vista da responsabilidade de trabalharmos a nossa própria realização rumo ao que decidimos seguir. E se não decidirmos com clareza e objetividade, qualquer rumo serve, qualquer arremedo de espiritualidade, qualquer fantasia de santidade serve. Nesta empreitada, é necessário ficar claro que, contudo, a plena realização, a perfeição, em meio a nossas limitações e contingências, é uma impossibilidade ontológica. Nossa finitude não nos permite ser perfeitos, porém, dá-nos a possibilidade de, em nos conhecendo, fazermos os reajustes de nosso holismo existencial em vista do foco que estabelecemos. A insaciabilidade que aponta sempre para uma realização plena, a insatisfação que busca sempre melhorar, é que nos vislumbra o valor absoluto, o caminhar para Deus, a sede do eterno. Espiritualidade essa que nos leva, que nos aporta à santidade. Não é sensato viver como o peixe que não se dá conta da água que o cerca, nem tampouco cultivar uma espiritualidade ingênua que paralisa a energia do caminhar e mascara nosso joio. Em nossa contemporaneidade, quando se exalçam os padrões do hipermodernismo, com algumas bandeiras que nos empolgam, a santidade tem suas raízes na verticalidade e dela, sim, se esparze para a fraternidade. Ser fraterno, sim, mas por Jesus Cristo, pois nada foi e nada é feito sem ele. Uma fraternidade meramente horizontal, capenga do mastro que une o céu à terra, destrói-se sem atingir os umbrais da eternidade. Ela deverá ter como centro para os cristãos sempre Jesus Cristo, por ele, nele e com ele. A tecnologia que nos desobriga de uma porção de atividades deveria ensejar mais disponibilidade de tempo para atividades familiares e interiorização de nossa axiologia de vida. É nesse imbróglio social, cultural, religioso que a humanidade navega numa espécie de relativismo religioso. E nós, cristãos, católicos, precisamos nos encontrar para consolidar nossos valores, para reafirmar nossas crenças, sobretudo no momento histórico de comunhão com todos os nossos irmãos, humanos como nós, filhos de Deus como nós, de todos os continentes, de todas as raças e de todas as crenças. A santidade, confrades e confreiras e participantes deste nosso congresso, não é uma teoria. A santidade não se adequa às vicissitudes de conceitos sabotadores e ou paralisantes. A santidade não é excludente. Existem várias trilhas para chegarmos ao caminho da santidade, que é o segmento de Jesus Cristo, e todas elas passam pelo descobrir o ser humano que somos, pois é esta oferta que oferecemos a Deus e sobre a qual descem as inspirações do Espírito Santo. E a gente pergunta, o que, portanto, estamos oferecendo a Deus? Em geral, nós nunca nos ocupamos de nós, porque as nossas falhas, os nossos erros no cotidiano de nossas vidas, quase sempre são atribuídos ao outro. São os outros que erram, são os outros que nos fazem errar, são os outros os culpados. Eu até posso me enganar, mas a culpa prefiro jogar nas costas do outro. E de justificativas em justificativas, esquecemos-nos de buscar o jeito de nos corrigirmos e avançarmos nas qualidades e dons
que Deus nos outorgou. Parecemos mais com o lobo da fábula de La Fontaine do que com o samaritano. Santo Agostinho, a esse propósito, escreveu: os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Aonde vamos chegar com tais procedimentos? Aonde estamos chegando em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossos trabalhos? Estamos nos prendendo, muitas vezes, numa rede de emaranhados, construída por nós próprios e restringindo nossa liberdade de ser e de crescer. Com isso, a mediocridade visita a nossa espiritualidade e, como tal, rotula o nosso modus vivendi de santidade. E entramos no fenômeno entrópico, refugiando-nos em miragens para recalcar nossos medos e nossos remorsos e ocultar nossas máscaras. Porém, eu não posso fugir de mim. Convivo comigo 24 horas por dia, até mesmo quando estou dormindo. E de tanto usar máscaras, a gente termina esquecendo quem está por trás delas. Por isso, como já mencionei acima, eu preciso ser livre. Livre inicialmente de mim, e assim esvaziar-me para encher-me de Deus. A liberdade começa dentro de mim quando eu identifico as minhas limitações, a fonte de minhas justificativas, a razão de minhas incoerências. E nós levamos uma vantagem sobre os animais. Somos dotados de razão, a qual nos dá um trunfo, a capacidade de perceber o que podemos e o que não podemos mudar. Dessa forma, ainda temos mais um bônus da razão. Podemos mudar a nossa atitude em relação ao que não é possível mudar. Sêneca acredita que essa dupla liberdade é o que nos distingue como seres humanos e que ela pode ser alcançada com a prática filosófica. E nós vamos ver depois que nós podemos também alcançá-la com a oração. E, falando de oração, uma oração atribuída a Francisco de Assis, ela reza assim: Senhor, dá-me força para mudar em mim o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Confrades e confreiras e participantes do nosso Congresso Brasileiro de Angiologia, é preciso excomungar o medo. É preciso jamais se condenar. É preciso jamais se julgar vítima. A ansiedade e, às vezes, a angústia podem surgir, porém, aos poucos, vão cedendo à aceitação. E nenhuma sã espiritualidade pode nos sufocar. Nenhuma sã espiritualidade pode nos amordaçar. A santidade passa inexoravelmente pela humanidade. Buscar a santidade e não querer reconciliar-nos com o humano que somos é uma farsa e, ao mesmo tempo, fonte de problemas psicológicos sérios, quiçá de idiosincrasias psiquiátricas. O que eu não conheço em mim acumula-se e chega a transformar-se em dores, em tristezas, em mal-estares, em doenças e em remorsos. A determinação de ver-se no espelho deve vir acompanhada de sinceridade e lealdade para consigo mesmo. De nada adianta fantasiar, de nada adianta mentir para si mesmo, pois, sendo mentirosos para conosco, estamos também sendo mentirosos para com Deus. Identificar nossas inconsistências, nossos inimigos interiores,
sem tentar maquiagens ou justificativas, e, a partir daí, exercitar não a sua exclusão, não o seu esquecimento, mas o controle com os dons e virtudes que temos dentro de nós. Pois o que está sob a minha dependência são minhas palavras, são minhas ações, são minhas ideias, é o meu papel, são meus esforços, são meus erros, é o meu comportamento, são as minhas atitudes. E é imperioso assumir o seu governo e a sua administração. Ao conhecer, portanto, nossas imperfeições, somos levados a uma postura de humildade, que nos vai possibilitar um redirecionamento de rumo, assumindo as rédeas da jornada. Temos, inclusive, o cientista Aldous Huxley, que escreveu: existe apenas um canto do universo que você pode ter a certeza de aperfeiçoar, é você mesmo. O autoconhecimento é um processo continuado, que vai identificando dentro de nós coisas velhas e coisas novas, sem a pressa de querer, de imediato, vasculhar tudo. Imaginemos o que aconteceria com um vaso se nós despejássemos nele, de uma só vez, um turbilhão de água. À medida que nós nos vamos aprofundando, mais humanos nós nos tornamos. E assim podemos ofertar ao Pai nosso espírito vazio, com ardente sede de Deus, cuja chama nos ilumina e cujo amor nos envolve e nos enche. Nisto, construímos uma espiritualidade que nos move o agir. E é importante destacar: Deus nos ama como somos, mas não nos deixa como nós estamos. E nessa caminhada surgem vários bloqueios. Ver-se como se é não parece ser tão fácil. Há uma cultura do parecer, do culpabilizar, do julgar, do isentar-se de defeitos e culpas. O concreto, muitas vezes, nos sufoca. Por que isso acontece comigo e não com o outro? A resposta não pode ser dada sem antes eu me fazer algum questionamento no qual eu seja o sujeito e o objeto. A sinceridade desse momento impõe-se, acima de tudo, numa postura de humildade, ou seja, de ver-se e aceitar-se para começar a ser o que devera se quer ser, mudando padrões viciados, quebrando tabus e mesmo até agitando nossa inércia, se for necessário, para despertarmos o foco de nossos objetivos. Cada pessoa vive experiências e sensações distintas. Não há receitas prontas, nem modelagens fixas. E por que muitos querem ser felizes e poucos são? Porque muitos, para não dizer todos, querem ser santos e apenas uma pequena porção o consegue. Certa vez alguém me questionou: por que Deus dá pouco para muitos e muito para poucos? Ora, Deus sempre atende às nossas necessidades de crescer e de frutificar os nossos dons. A seiva vitalizante nunca falta. Nós somos galhos da videira. Nós é que muitas vezes criamos impedimentos, quando não nos fazemos nossos próprios inimigos e buscamos culpar o alheio. Alguns impedimentos e bloqueios que eu vou citar aqui en passant. A gente pode laborar em autossabotagem. São pessoas que põem em dúvida a sua capacidade de ter êxito em seus objetivos, em seus sonhos, em sua vida. E dizem: a santidade é para o Papa, para os padres, para os bispos. A santidade é para as pessoas que abandonam tudo para se dedicar à oração. Para mim, é algo muito difícil, quase impossível. Eu não tenho cacife para chegar lá. Talvez um dia, quem saiba, eu possa até iniciar uma tentativa. A autoimagem está presa a uma redoma que me açoita valores e me esmaga os dons. Às vezes, a gente pode projetar nos outros
E isso é uma coisa tão comum que a gente não se dá conta. Alguns sentimentos que nós reprovamos no outro podem se tratar de uma rejeição de mim mesmo. Eu quero ser fraterno, mas aquela pessoa não me entra. Por isso. Como eu não consigo identificar esses problemas em mim, eu jogo para os outros. E eu trato essa pessoa com hostilidade. E começo a me justificar. Mas também, muitas vezes, eu me nego a reconhecer alguns sentimentos e alguns fatos que são meus. Por exemplo, muito comum, o fofoqueiro nunca se acha fofoqueiro. Ele sempre, quando vai contar uma fofoca, ele diz, olha, eu não sou fofoqueiro, mas como você é meu amigo, mas como eu confio em você, eu vou lhe falar isso porque eu confio em você. O psicólogo Carlos Alasco, comentando esse mecanismo, ele diz, a realidade, enfim, sempre vence. E quando ela vencer, o próximo passo no processo é culpar, porque desloca a responsabilidade para outra pessoa que não fez aquilo, que não tem aquele defeito. Mas eu me projeto para me ver livre de mim mesmo. E, às vezes, também eu reprimo sentimentos. Eu sou muito fundamentalista, eu sou muito perfeccionista, numa linguagem atual, para ser politicamente correto, eu começo a reprimir pensamentos e sentimentos que eu digo, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E de tanto reprimir essa repressão, ela pode me causar transtornos psiquiátricos de não santidade. Tá? A racionalização. Às vezes a pessoa quer uma coisa e não consegue, aí diz, foi até bom não conseguir, eu não estava afim disso mesmo. Aí eu transformo esse fracasso meu que eu tive num concurso, numa outra tentativa, ao invés de eu transformá-lo em algo para eu crescer mais ainda, eu procuro justificá-lo, procuro transformá-lo em algo neutro, de tal maneira que eu não me sinta mal. E o meu queridinho eu, fique ali caladinho e suportando todos esses problemas, até que um dia ele vai estourar. Eu posso, de repente, eu cometo alguma falha e eu quero fazer uma expiação imediata, porque eu acho que eu tenho que fazer imediatamente, porque senão eu vou para o inferno. E aqui eu coloco uma experiência que eu vivi durante certa vez, eu estava ministrando um curso numa comunidade religiosa e à noite a gente começou a conversar e de repente a campanha tocou. E o religioso que estava comigo, a gente foi atender, era uma moça que estava ansiosa, chorando e dizendo, o bispo está aí, eu preciso... Havia um bispo na comunidade, mas ele tinha saído para fazer uma liturgia. Aí ela, andando ansiosa, eu cometi um pecado que só ele pode perdoar, e eu sei que eu vou morrer hoje, se ele não tiver aí, eu vou para o inferno. Ou seja, eu diria até uma repressão, uma racionalização, é todo um mecanismo fundamentalista que não gera santidade, que não pertence a uma espiritualidade sadia, mas que nos leva para o contrário do que é uma santidade e também mostra para nós que nós não confiamos no perdão e na misericórdia de Deus. E outra coisa também que é muito comum a gente fazer, a gente desloca, às vezes a gente tem no trabalho, em algum outro ambiente, algum mal-estar, e a gente chega na rua chutando cachorro, batendo no carro, batendo na porta, brigando com a empregada, brigando com a esposa, brigando com o marido. A gente desloca e a gente não se dá conta disso. Não, mas é porque aconteceu isso, etc, etc. Ou seja, há muitos bloqueios dentro de nós que nos atrapalham a ser humanos e, por consequência, bloqueiam o nosso caminhar de santidade e nos fazem, às vezes, um santo palhaço e não um santo verdadeiro. Há também algumas distorções cognitivas quando há uma contradição em meus pensamentos na prática diária. Eu quero uma coisa e o que não quero. E há também, além das dissonâncias, as distorções cognitivas, ou seja, a maneira de eu interpretar os fatos.
É muito importante esse aspecto, porque isso pode gerar confusões, brigas, separações, quebra de relacionamento. Ou seja, se a pessoa olhou para mim, olha, está falando mal de mim. Então, essa distorção cognitiva, ela vem muito dos padrões axiológicos que eu cultivo dentro de mim. E eu preciso começar a trabalhar comigo, porque isso me faz me sentir mal comigo mesmo. Um mal-estar psicológico, um mal-estar emocional, um mal-estar espiritual. Tá? Exemplo, alguém está num ambiente, aí alguma pessoa olha, aí a pessoa diz o seguinte: estão me olhando com desprezo, sabe? Eu não presto para nada. Outro pode dizer assim: eu falei para o padre que eu estava tentando ser santo, mas ele me deu um sorriso irônico. Eu acho que eu não sou capaz. Conhecer esses bloqueios, esses mecanismos que nos molestam, nos diminuem, nos camuflam, ajuda bastante no exercício do autoconhecimento e nos predispõe a ver com mais firmeza os percalços que nos estão dificultando o seguimento de Jesus Cristo. Além disso, há pessoas dominadas por imunidade cognitiva que não conseguem, em hipótese alguma, admitir mudanças em seus padrões mentais. É necessário também compreender que a santidade é uma jornada e nunca se aloja numa zona de conforto, nem se isola numa ilha. Ela abre-se para sempre com novos propósitos. Ela prepara-se para novos riscos. Ela expande os seus horizontes. Ela tem consciência dos erros que comete, os quais impulsionam o crescimento da fé na humildade de servo de Deus e na confiança do perdão e da misericórdia de Deus. Eu li em algum lugar o seguinte monólogo: eu quis e não consegui. Eu tentei e não deu certo. Eu mudei de caminho e nada adiantou. Foi então que eu cheguei à conclusão de que o problema era em mim. Eram as minhas escolhas erradas. Isso pode até assustar, mas permanecer parado será muito mais perigoso. E a oração? Ela pode ser um instrumento de autoconhecimento? Sim. Sim. Inclusive, a gente tem exortação evangélica, né? Mateus, Marcos, Lucas e João falam: levantai, lá quando Jesus estava no Getsemane, orai para não caíres em tentação. Clemente de Alexandria já nos dizia: parece, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si próprio, pois quando alguém se conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Jesus, ao afirmar: quando orares, não sejas como os hipócritas, ao contrário, entra no teu quarto. Ele orienta para uma oração pessoal, com um aspecto também analítico. Oração é encontro, e não balbuciar de palavras. Um olhar a discernir os contraditórios que se digladiam dentro de mim, a discernir as sombras, as luzes, os dons e os defeitos, o que me faz crescer e caminhar para uma vida santa e o que me turva a mente e endurece meu coração. Anselmo Grun escreve: a oração impele-nos ao autoconhecimento, porque se não conhecermos nossos pensamentos e impulsos mais íntimos, não podemos concentrar-nos para rezar. Sem vigilância, nós somos constantemente perturbados por distrações na oração. Mas também ele comenta: as distrações que continuamente nos aparecem na oração constituem um bom meio para nos conhecermos a nós mesmos. As distrações são muito valiosas por causa das pistas que elas nos fornecem. São uma espécie de sonho acordado sobre aquilo com que nos ocupamos. As distrações ocorrem por pensamentos intrusivos que nos chegam sem aviso e nos invadem a mente. Não adianta lutar contra eles, nem tentar expulsá-los, mas aprender como dissuadi-los de ficar conosco. E Anselmo continua: o autoconhecimento não é apenas uma condição para a oração, mas também o contrário.
A oração é uma ajuda para o homem se conhecer a si mesmo. Não existe coisa alguma que esquadrinhe o coração mais profundamente do que a oração. Quando oramos, nós nos colocamos na presença de Deus e somos esquadrinhados por Ele até o mais íntimo de nós. Tudo torna-se manifesto. Percebendo minhas limitações, a oração me possibilita adentrar no autoconhecimento espiritual, onde agora eu estabeleço um diálogo de mim com Deus, sobre mim, para identificar as raízes das desordens expressas em minhas atitudes e da tipagem de meus pensamentos e sentimentos. Se nessa varredura eu não me despojar das minhas dissimulações, eu posto-me também mentiroso diante de Deus, iludindo-me e tentando enganar a Deus. No meu eu é que me encontro verdadeiramente com Deus e construo uma piedade não intimista, nem piegas, nem romântica e nem egoísta. A perícope de Marcos do cego Bartimeu mostra que precisamos ir ao encontro de Deus. Jesus passou por Bartimeu, não parou para falar com ele, mas depois, ao ouvi-lo clamar por si, parou e mandou chamá-lo. Nós precisamos sair ao encontro de Deus. E a oração é o encontro de nossas fragilidades com a força das graças de Deus. É nossa humanidade que se encontra com a divindade. E nessa navegação, eu me vejo no barco da humanidade, portanto, orante e convivente com todos. Assim, permaneço também atento às palavras do Mestre. Como tu pode dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar do teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A oração ensina-me o poder e a força do perdão e do amor. Por ela, aprendo a agradecer tanto os acontecimentos bons como os ruins, os que agradam e os que desagradam. E perquiro o seu sentido. Qual a sua razão? O que Deus quer me falar com isso? A oração, no entanto, não é um recurso terapêutico, não é uma técnica, mas uma união com Deus, cuja presença nos analisa e nos cura. União dialogal e humilde. Anselmo faz esta exortação, mas sem a sese, a oração permanece apenas um palavreado vazio e inconsequente. Nunca esqueça que a oração por si só não é perfeita, mas precisa estar unida a todas as virtudes, que são como os órgãos da alma que constituem o nosso organismo interior. Só quando alcançam um certo grau de desenvolvimento é que estes conseguem viver no espírito. Na medida em que os adquires, mais perfeita se torna também a tua oração. Sem eles, a oração não produz fruto. A oração nos ajuda a distinguir o que provém do espírito e o que lhe é contrário, e nos aponta o tempo e o modo de fazer uma poda para nos despir de um coração embrutecido por ódio, por egoísmo, por autossuficiência, por inveja, e que nos tornam vítimas de nossa presunção de santidade. A oração, à semelhança do ar puro, que dá energia aos pulmões, vitaliza a alma, é o alento da vida, é o sopro da alma. Para Tomás de Aquino, a oração é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que nós fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus, para receber oportunamente o socorro da salvação. E a oração não dispensa nossa responsabilidade de agir. Está sendo um pouco longo, tem ainda algumas considerações a fazer. A psicóloga americana Joyce Diana Brothers, falecida em 2013, ela escreveu: o autoconceito do indivíduo é o centro da sua personalidade. Ele afeta todos os aspectos do comportamento humano: a habilidade de aprender,
a capacidade de crescer e de mudar. Uma autoimagem positiva e forte é a melhor preparação possível para o sucesso na vida. Falar de autoconhecimento e alteridade, eu coloco algumas ilustrações do nosso dia a dia. A santidade se faz no dia a dia, e não entre quatro paredes. Por exemplo, nós estamos no trânsito e alguém à minha frente faz uma barbeiragem. Demora a sair quando o sinal verde abre, por exemplo, vai devagar demais. Eu fico nervoso, começo a buzinar e vocifero palavrões para esta referida pessoa. Em quase um reflexo, eu exibo comportamento selvagem e de desrespeito a mim próprio, pois, noutras circunstâncias, eu também cometi barbeiragens. E, com certeza, não gostei se alguém me humilhou e me xingou em público. Aliás, quem nunca as cometeu alguma vez? Esta exibição contraria minhas convicções de empatia, de fraternidade e diz muito de minha paciência e respeito ao próximo. Ainda no trânsito, alguém vindo de uma via secundária sinaliza para entrar. E eu, de propósito, avanço o carro para não dar espaço para o outro carro entrar. Não me vem à mente que esta situação já se passou comigo e com certeza vai se repetir. E nem tampouco penso que pode ser um caso de urgência. Esses dois singelos movimentos da rotina diária de qualquer cidade poderiam ter outro desfecho se eu tivesse um conhecimento de minha humanidade, que está também no outro. A dignidade que postulo para mim é a mesma do outro, pois eu sou outro do outro. E aqui encrava-se mais uma vez o mandamento do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Se o outro é o meu próximo, eu sou o próximo do outro. Nossa espiritualidade reflete o conhecimento e o amor que temos por nós. Uma espiritualidade intimista está mais para uma prisão do que para a liberdade de amar. Quanta piedade inútil quando se limita à igreja, ao invés de levar a igreja para dentro de si, para o mundo, para as pessoas de nossa família, de nosso entorno. Eu lembro aqui um caso ocorrido na minha infância. Na cidade onde eu morava, havia um moço com a sua família muito católica. Sua casa era centro de catequese e de celebrações eucarísticas, inclusive algumas presididas pelo senhor bispo da cidade, da diocese. Gozava de grande prestígio na comunidade, na sociedade e na igreja. Certo dia, nós fomos surpreendidos por uma notícia cruel. Ele havia assassinado um cliente de seu comércio por causa de uma dívida insignificante. 2 famílias foram destruídas pelo descontrole de uma pessoa que cultivava uma espiritualidade aparentemente consolidada. Sem fazer qualquer julgamento, apenas quero dizer que o não controle das emoções, o não controle de sentimentos, faz crescer em cada um de nós a impulsividade, como uma bola de neve, e a qualquer momento o gatilho dispara. Nossas emoções, é consenso universal, elas irrompem antes que o racional dê as caras. Daí que a criança, ainda sem nenhuma noção de limites, experimenta alegrias de um aconchego, como manifesta intensamente o desconforto e a raiva em situações que lhe desagradam. Raiva entre aspas. E é no convívio familiar que ela vai iniciando as atitudes coerentes, mesmo sem saber nem conhecer o porquê. As emoções, mais tarde, nos surpreendem, e quanto mais violentas, mais nos falam de desordens, de falta de controle, de falta de domínio e de demasiada importância que lhe atribuímos. Sem as emoções, nós não podemos viver. No entanto, há como surpreendê-las também pelo exercício frequente e ordenado de comandos. Pensar que sem nenhum esforço é possível controlá-las é pueril, assim como tomar decisões no auge de qualquer emoção é temerário.
Emoções incontroláveis agigantam-se cada vez mais, escravizam-nos e, segundo Cassiano, são um sinal de que os vícios ainda possuem fortes e viçosas raízes dentro de nós. Quando tomo consciência de minha humanidade, quando me descubro humano e, portanto, um ser de limitações, posso, então, compreender o drama e a contingência humana e chamar conscientemente os outros de irmãos, como fazia São Francisco de Assis. Só é possível ver as chagas do outro quando se olha para dentro de si mesmo, reconhecendo as limitações e identificando o local das feridas. Vamos ver agora alguns depoimentos de homens e mulheres santas. Como vimos expondo, a santidade passa por nossa humanidade, pois é com ela que a construímos na abertura para Deus e sob a inspiração do Espírito Santo. É preciso passar do dever ser santo para o ser santo de fato. O autoconhecimento aponta-nos o caminho da humildade e nos orienta uma ascese cristã. Ele tem se constituído uma maneira de os santos tocarem Deus, cada um com os seus próprios talentos. Conhecer-se a si mesmo é uma necessidade e um dever do qual ninguém pode subtrair-se. O homem tem necessidade de saber quem é. Não pode viver se não descobre que sentido tem a sua vida. Arrisca-se a ser infeliz se não reconhecer a sua dignidade. O Salmo 143, no versículo 3, leva-nos extasiados a nos prostrar diante do nosso Criador e apostar esta maravilhosa, humilde e agradecida pergunta: que é o homem, Senhor, para cuidardes dele? Que é o filho do homem, Senhor, para que vos ocupeis dele? Santo Agostinho nos diz: conhece-te, supera-te e aceita-te. Com isso, ele nos ensina que quanto mais nos conhecemos, tanto mais conhecemos aquele que nos criou e que é a luz do mundo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu, Senhor, me arrancaste do meu esconderijo, e tu me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que eu era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Santo Tomás de Aquino escreve: quanto mais vou ao encontro de mim mesmo, mais descubro em mim um outro, que não sou eu, e, no entanto, é o fundamento do meu existir. Francisco de Assis segue um processo lento no caminho para a santidade. A experiência da crueldade da guerra, as perguntas em Spoleto: Francisco, a quem é melhor servir, ao amo ou ao Criador? E a sua resposta: quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? Depois, o crucifixo de São Damião lhe fala: Francisco, vai e repara minha casa que está em ruínas. E no recolhimento, Francisco meditava e encontrava-se dialeticamente consigo, revia seus valores, atualizava seus princípios de vida. E, diz seu biógrafo Tomás de Celano, quando Francisco parou de adorar a si mesmo, começou a compreender Deus e abriu sua mente e seu coração para Deus. Santa Teresa de Jesus, doutora e mestra na vida de oração, nos exorta: a causa de grandes males é o fato de não nos conhecermos devidamente e distorcermos o nosso conhecimento próprio. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. Podemos depois refletir quanta profundidade, quanto autoconhecimento tem nessa simples frase. E ela também dizia: ó meu Deus, longe de me desencorajar à vista de minhas misérias, venho a vós com confiança, pois
eu sou pequena demais para subir a rude escada da perfeição. Santa Teresinha mergulhou dentro de si e, em vendo sua imagem de Deus, entabulou o diálogo com o Criador, deixando-se moldar por ele, de tal modo a colocar-se em suas mãos na sua humildade. Santa Teresa d'Ávila sempre falava do conhecimento de si mesmo como um meio de gerar mudança de vida e busca da santidade. Dizia ela, a alma voltada para o próprio conhecimento deve voar algumas vezes, a fim de considerar a grandeza e a majestade do seu Deus. Ela constatará a sua baixeza mais do que olhando para si. A questão de nos conhecer é tão importante que eu gostaria que não houvesse nisso nenhuma negligência. E continua, jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procurarmos conhecer a Deus. Olhando a sua grandeza, percebemos a nossa baixeza. Observando a sua pureza, vemos a nossa sujeira. Considerando a sua humildade, constatamos como estamos longe de ser humildes. O autoconhecimento, escreve, é como a água que está num vaso. Não sendo iluminada, parece límpida. Se o sol a atinge, logo se vê que está cheia de poeira. O autoconhecimento, diz, continua ela, é tão importante que, por mais próximo que você esteja do céu, eu gostaria que não descuidasse do cultivo da sua percepção de si mesmo. Transcrevo aqui 2 trechos de São Bernardo de Claraval. Tu não necessitas, homem, cruzar os mares, atravessar as nuvens, escalar os Alpes. Eu te asseguro, o caminho não é assim tão longo. Basta que entres em ti mesmo para aí encontrares teu Deus. Assim, não se conhecendo a si mesma, a criatura, cuja razão a distingue dos animais, começa a se confundir com eles, começa a se misturar com eles, porque ignora a sua própria glória, que é inteiramente interior. Cede à tentação da curiosidade e não se preocupa mais senão com a beleza exterior e sensível. Ela se assemelha às outras criaturas porque não percebe que recebeu algo a mais que elas. Para o mestre Eckhart, não há santidade sem buscar uma reconciliação da interioridade com a exterioridade. Muitos parecem estar em perfeita paz quando as coisas lhes correm à medida dos seus desejos. Mal, porém, quando não sucedem à vontade e logo se perturbam e se entristecem. Todavia, o medo ou a fuga, às vezes, nos fazem passar a vida inteira sem nunca buscarmos viver o que realmente somos e o que deveras queremos. A gente vive sem se amar e a gente morre sem se chorar. Agora vamos para a conclusão. Ainda tem tempo, Vasco? Bom, são 10h28, teremos a outra palestra às 11 horas. Tem um tempinho para alguma pergunta, né? Não, mas dá para... Deixa eu concluir. Sim, pode concluir. 10 minutinhos de concluir. Dá sim, claro. Ao final desta palestra, eu gostaria de enfocar alguns aspectos importantes. Essa imagem aí, nós temos que cantar vitória, e a vitória com Deus. Primeiro, o autoconhecimento não se basta. É preciso aceitar-se com humildade para poder palmilhar a estrada de aperfeiçoar-se cada dia. Ele aumenta a compreensão de nós, do outro e do mundo, e abre o espírito à liberdade e à autoestima. O autoconhecimento não é varinha mágica e constitui apenas o ponto de partida. Ele pode também enclausurar a pessoa nos seus vícios e nos seus erros, a depender dos seus valores e dos seus princípios. Segundo, o autoconhecimento pode nos constranger. Em Carta a um Jovem, o monge Nilo escreve: antes de tudo, conhece-te a ti mesmo, pois não existe nada mais difícil
do que conhecer-se a si mesmo. Não existe nada mais trabalhoso, não existe nada que exija maior esforço. Mas quando chegares a conhecer-te a ti mesmo, também poderás conhecer a Deus. E Anselmo Grum transcreve em seu livro: enquanto a compreensão permanece na cabeça, tua meditação se dirige para o genérico. O coração, pelo contrário, atinge o particular, o que se refere a ti próprio. Sem qualquer rodeio nem desculpa, ele dirige tudo para ti pela via mais eficaz, o que te atinge mais profundamente. Experimenta diretamente teus próprios erros e fraquezas, assim como as luzes ou as sombras das coisas. Por isso, o autoconhecimento deve ser acompanhado por alguém que tenha condições de orientar e de aconselhar, porque é difícil e pode realmente gerar muitos constrangimentos. Eu tenho muitas experiências nesse sentido. Constrangimento, inclusive com um senhor de 80 anos que participou de um curso, eu não vou colocar aqui porque não atendo, tá? Constrangimento. O processo de autoconhecimento, ele muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas. Ajuda a utilizar nossos erros, a trabalhar nossos fracassos, a rever nossas tentativas e a redefinir estratégias diante de nossos obstáculos. A espiritualidade é como o sol que dá vida. É como sentido que dá cor a tudo. Ilumina nossas trevas e clareia nossas sombras. A santidade é o chamado de Deus para cada um de nós. É um convite à luta para o retorno ao paraíso. Diz-nos Paulo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A busca de uma conexão consigo mesmo e com algo maior do que nós traz sentimento de paz interna, gratidão, aceitação, contentamento, completude e serenidade. Enfim, o autoconhecimento, de fato, nunca se consome, nunca termina, pois até a morte ainda estaremos em busca de responder tantas perguntas sobre nós ou de conhecer o que até então desconhecemos. João Paulo II dizia: fazer-se santo é uma dura conquista e supõe uma dedicação e um esforço que, no fundo, duram toda a vida. O autoconhecimento nos desaliena, nos dá autoconsciência e nos dirige ao encontro de amor. Ajuda-nos a nos desintoxicar dos males que nos acorrentam. A santidade é com o que você é e não com o que você parece. Fostes vós que me plasmastes as entranas do meu corpo. Vós me teceste no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma. Salmo 113, 13. E concluo dizendo: sim, vale a pena cultivar o jardim da fé. Sim, valem a pena a paz e a serenidade. Sim, vale a pena ser santo. E que não aconteça na hora de nossa morte o que dizia Sêneca: somos piores ao morrer do que ao nascer. E nisso o defeito é nosso, não da natureza. Muito obrigado pela paciência e pela bondade de todos os confrades e confreiras e os que nos estão assistindo nesse Congresso Brasileiro de Agiologia. Bem, Pedro, não precisa pedir desculpas pela paciência, tá? Porque não precisou paciência. Eu acho que a gente lhe escutaria, eu pelo menos, o dia inteiro sem me cansar. Você sempre nos ensina muito, nos instrui muito, é uma pessoa muito sábia e de muito conteúdo, também teórico, né? Eu tenho aqui uma mensagem do professor Antônio Colasso Martins, nosso confrade: palestra muito profunda, parabéns, confrade Pedro. E o José Renato botou muito profunda: prezado Vasco, pode pedir ao doutor Pedro para disponibilizar a nós a sua palestra? As questões que ele levanta são fundamentais para a nossa vida diária. Servem-nos de exercício. Muito obrigado.
Eu queria só informar para o Renato, como para quem está nos assistindo, que no final de hoje, do dia de hoje, antes de encerrar, a gente vai dizer como serão divulgadas as palestras. Quero informar também, aproveito para informar que nós temos uma revista, a Abrage tem uma revista, foi publicado um número, está aí em andamento a publicação do segundo, inclusive o Dr. Pedro é o responsável pela nossa revista, provavelmente algumas dessas palestras, não sei, serão publicadas na revista, mas, de qualquer maneira, antes de finalizar, hoje, nós informaremos como serão disponibilizadas essas palestras, né? E eu quero dizer para o Pedro, eu estava lembrando aqui, Pedro, escrevi aqui algumas reflexões enquanto você falava, né? Você usando aí, você disse que eu possa, já na sua oração, que eu possa auscultar com firmeza. Lá na frente, e aí eu pensei logo, fala aí o médico, auscultar. Lá na frente você falou de novo, como é que eu estou contagiando o outro? Eu digo, olha o médico de novo. E isso me fez pensar na riqueza da Abrage. Nós temos leigos, nós temos religiosos, nós temos religiosas, nós temos leigas, pessoas de diversas formações. Então, isso é muito interessante e nos enriquece muito, porque faz a gente ver, tocar a agiologia sob diferentes olhares, sob diferentes perspectivas, né? E achei interessante também, você usou 2 vezes, logo no início, você usou a metáfora do barco, que nos faz lembrar o episódio da tempestade acalmada por Cristo, né? E no final, aí, quando falou da oração, você voltou à metáfora do barco. E como eu tenho uma certa percepção, digamos assim, para certas conexões, e eu observando desde o início, olha ali, do lado do Pedro, um relógio, que me parece ser uma âncora e um timão, e do lado ali uma imagem do Cristo, que é simultaneamente a âncora e o timoneiro da vida cristã. Então, sua palestra foi valiosa, e só para finalizar, para dar um intervalozinho, porque às 11 horas teremos a próxima palestra, queria só lembrar um episódio. O Pedro... Depois terminar, tá bom? Queria Como? depois fazer uma palavrinha para terminar, tá bom? Eu protagonizei um fato com o Pedro. Ele tomou posse na Abrage e, na próxima sessão a que ele compareceu, depois da sua posse, a gente tinha uma lista de presença dos confrades, né? E quando o Pedro entrou, eu levei a lista e disse, assine aqui. Aí mostrei para ele onde estava o nome dele. E o Pedro disse, você já decorou o meu nome? E eu disse, claro, eu tenho aprendido muito com o que você posta, não sei se ele lembra disso, com o que você posta no grupo da Abrage, né? E tem sido assim desde então. Na verdade, eu já comecei a aprender com o seu discurso de posse. Foi por isso que eu decorei o seu nome logo no primeiro dia. Então, Pedro, muito obrigado e suas considerações finais para... Muito obrigado pela sua bondade, meu caro compadre Vasco. Eu queria concluir rapidamente com um poema que eu fiz para esse momento. Rapidinho, não demora muito, não. Em minha nudez me encontrei, em cada perda eu ganhei, em cada decepção eu aprendi, em cada dor eu amadureci, em cada prisão eu me fortaleci, em cada emoção eu adquiri vigor. Em minha nudez eu me encontrei, em cada não eu encontrei um sim, em cada lágrima eu contemplei um sorriso, em muitos sorrisos eu vi mágoas, enxerguei desespero, vi traição, enxerguei hipocrisia. Em minha nudez, me encontrei no passado, me compreendi no futuro, me sonhei no presente. No futuro eu me sonhei, no presente eu me vivo. Em minha nudez, Deus permanece dentro de mim. Eu o encontrei e não o deixarei jamais. Muito obrigado aos confrades, às cufreiras e a todos os que estão participando desse nosso encontro brasileiro de abril. Deus nos abençoe, paz e bem a todos. Obrigado. Bom, nos vemos daqui a pouquinho, logo mais às 11 horas, na segunda palestra.